Olá, paz do Senhor a todos, amém? Como eu disse a vocês, nós estamos agora colocando a outra parte do estudo, né? Estamos falando aí sobre o papel do pregador, tá bom? Então hoje nós vamos falar do fator, né, intelectual, tá ok? Então vamos lá. O pregador, antes de mais nada, ele tem que tomar em consciência que escolheu uma função intelectual. O pregador deve amar livros, leitura generalizada, deve aperfeiçoar a língua que fala, sabedor que a mesma é dinâmica, deve ser criativo, culto, deve ser atual. Certo professor de teologia disse que é pecado ser desinteressante na pregação do Evangelho. É preciso saber o que interessa ao povo, contudo, não se deve pregar apenas o que o povo espera ouvir. Não devemos pregar abaixo da cultura do povo, nem levá-los ao além, né, de si mesmo. Então, a cultura do pregador, seu esforço, fará diferença na pregação. Então, a primeira coisa aqui que a gente vê na parte intelectual diz que o pregador ele deve amar livros e leituras generalizadas. A pessoa que não gosta de ler, tá? Que não tem o hábito de ler, dificilmente será então um bom pregador, tá? Porque nós precisamos, né, para adquirir o conhecimento da palavra, nós só vamos conseguir isso através da leitura, tá? Outro fator importante, aperfeiçoar a língua que fala, né? Nós falamos aí o português, o quanto mais pudermos, né, pronunciar aí as palavras de forma correta, de uma boa dicção, né? Existe até um treinamento aí, né? Dentro de uma matéria da oratória, né? Que é a arte de se falar bem, ela ensina aí, ele é até um exercício para melhorar a sua dicção, né? O nome do exercício é até conhecido de muitas pessoas, é o trava-língua, né? Só vou citar um exemplo, né? Por exemplo, assim, você pode repetir várias vezes essas frases, né? Assim, um prato de trigo para um tigre, dois pratos de trigo para dois tigres. E assim vai até o 10. E se você puder, a cada vez, né, falando mais rápido, é uma maneira, né, de você falar bem, ou seja, melhorar a sua dicção, tá? Que muitas vezes nós estamos pregando ali em cima do púlpito e as pessoas não estão entendendo o que nós estamos falando lá, muitas vezes. Isso depende de uma série de coisas, equipamento de som, tem pessoas que falam baixo, outros falam alto demais, mas quanto melhor melhorarmos aí, né, procurar aperfeiçoar a língua que falamos, será a nossa mensagem será bem mais recebida, porque o, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam aquilo que nós estamos falando. Tá? Sabedor que a mesma é dinâmica, deve ser criativo. Tá? O pregador da palavra tem que ser criativo, culto e deve ser atual. Tá? Então, requisito importante aí. Como eu disse, certo professor de teologia disse que é pecado ser desinteressante na pregação do evangelho. Tá? Outro fator importante é preciso saber que o que interessa o povo. Contudo, não se deve pregar só apenas o que o povo espera ouvir, tá? Mas é interessante, tá? Conhecer o público para qual você vai pregar, tá? Não devemos pregar abaixo da cultura do povo, certo? E nem levá-los além de si mesmo. Então, a cultura do pregador, o esforço fará a diferença na pregação, ok? Outro fator muito importante é o fator psicológico, tá? Muito importante. O pregador, ele deve ser equilibrado na arte da pregação, certo? Na arte da pregação há imprevistos que um pregador desequilibrado não resiste e tá certo? E pregar
apresenta a palavra de Deus e buscar resultados. Portanto, é preciso, não é preciso provocar a emoção na pessoa. Então, existe pregador que, quando percebe que sua mensagem não está sendo recebida pela igreja, ele começa a apelar, aumentando o tom de voz, começa a choramingar, ou começa a bater no púlpito, só para provocar, causar emoção nas pessoas. Tá? Então, a palavra, como eu já disse, ela tem que ser interessante. Eu tenho que prender a atenção das pessoas, tá? pela forma que eu prego. Não levá-los, né, à emoção, procurando, através dessa prática, chamar a atenção das pessoas. Ok? O pregador deve levar em consideração a instrução, né, a idade, a capacidade do público para prestar atenção. Ok? Fato importante. O púlpito não é passarela de beleza, tá? Interessante isso aqui. Mas a aparência do pregador pode ser um ato de grande influência na pregação. Os defeitos físicos podem atrapalhar os resultados do sermão. E isso não limita os púlpitos a privilegiados fisicamente, tá ok? Uma boa higiene, tá? Vestimenta adequada são indispensáveis, beleza? Vamos lá então. O último aí, social. Para ser um pregador eficiente, é preciso socializar-se, é preciso superar o medo de falar em público. Gente, isso aqui é muito importante. E eu, principalmente, tá? Quando iniciei, né? Pelo fato da timidez, é uma situação muito delicada que nós temos que aprender a lidar com isso, tá ok? Então, é lógico que existem algumas técnicas para isso também, dentro da oratória, né? A gente vai encontrar algumas técnicas para perder esse medo de falar em público, tá ok? Uma dica importante é que você grave, né, as suas pregações para que você possa ouvir, tá? E através disso você começa a melhorar, né? Você começa então a perder a timidez, ok? A tranquilidade ajuda a dicção. Olha o que eu falei sobre a dicção, né? Tranquilidade, você fala a palavra corretamente, e deve ser melhor possível, né? Para que todos compreendam a palavra. Todo pregador deve tomar conhecimento da grandeza deste ofício, tá? Não é uma coisa simples. Pregar é divinamente excelente, socialmente a principal de todas as missões. Quando você prega, você apresenta a proposta divina para a sociedade. Então, se a mensagem for aceita, o mundo será salvo. Mas para ser aceita, é preciso ser compreendida, ok? Então, nós falamos aí, tá? Eu dividi em 2 vídeos. A primeira aula aí, o primeiro vídeo que eu postei, né? São quatro fatores aí, mais 4 agora. Então a gente já vai partir, né, para aí os elementos do sermão. A partir daqui a gente vai colocar já algumas práticas, não vamos ficar só na teoria, tá ok? Mas vamos lá então. O texto bíblico, tá? Então, todo sermão deve ser baseado em um texto bíblico. Isso é óbvio, né? Texto bíblico dá ao pregador autoridade e poder da palavra. Ilumina, unifica o sermão, facilita o ensino, memorização e aumenta a responsabilidade de variação. Então o texto não deve ser muito grande, tá? A pessoa ela vai pregar um texto, né? Então ela lê um texto, não há necessidade disso, ok? Dá para você ler alguns versículos e na hora que você estiver expondo a sua mensagem, então você fala o seu assunto. De 5 a 8 versículos, deve ser claro e simples. É bom usar sempre um único texto, tá? A pessoa que vai pregar fala, quero ler um texto aqui no livro tal, depois nós vamos para o livro tal. Então, isso já começa a dificultar, tá? Para as pessoas acompanharem o seu raciocínio. É bom, então, um único texto e dali, quando você fazer as suas ilustrações, então você pode colocar mais alguns textos aí, ok?